Bom dia a todos. O Samuel já me apresentou. Eu trabalho como consultor lá no Programa Estadual de RPP do INEA, né? Sou um prestador de serviço. E hoje agradeço também o convite que foi feito, né, para falar um pouco desse tema importante. Para falar desse tema que é importante, que é uma outra forma de incentivo econômico para as RPPNs, né, que é um mecanismo financeiro de repasse do semestre verde às RPPNs. Aqui eu vou tentar, apresentar um pouco do contexto do mecanismo para vocês e alguns exemplos de casos, lá no cenário do Rio, que é onde eu tenho conhecimento dos casos que estão acontecendo. Inclusive foi objeto de uma pesquisa que eu elaborei no mestrado. Bom, primeiramente, o que é o ICMS? Ele é uma denominação do critério ambiental utilizado para repassar o ICMS, que é o Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços, que todos os estados têm direito e repassam para os seus municípios. Essa definição é de Levi e Loureiro. Ele foi criado, o instrumento do ICMS foi criado pioneiramente em 91 no Paraná, ou seja, ele vai além da política de comando e controle, no âmbito das políticas públicas existem as políticas também de incentivos, que nesse caso aqui é um incentivo econômico. Lá no Rio, eles chamam de ICMS verde, virou esse apelido lá. E como funciona na prática isso? Ele é previsto na lei federal, na Constituição do país. O que acontece? Do total que os estados arrecadam, 75% fica no estado e 25% os municípios têm direito. Aí dentro desses 25% ainda tem uma outra subdivisão, que é subdividido de novo 25%. Os 75% é um valor adicionado, que é aquele, que são critérios já estabelecidos na lei federal, ou seja, aquilo não muda. Isso é o igual para todos os municípios. E tem essa parte que sobrou, que é os outros 25%, que é onde o Estado tem a liberdade legal de poder alterar, criar, embutir outros critérios. Porque antes do ICMS ecológico, os estados passavam recursos para os municípios sem considerar critérios ambientais, eram só sociais e econômicos. Então é a partir desse dispositivo aqui que os estados começaram a ter essa sagacidade também de modernizar a sua política pública de tributação, incluindo o componente ambiental. E dentro, aqui o exemplo do Paraná, dentro desse critério que é alterável pelos estados, 5% dele tem uma série de indicadores sociais e econômicos, e 5% é relacionado ao índice de conservação ambiental. Lá no Rio é 2,5%, esse total. O Paraná tem um ótimo percentual, bem elevado comparado com o Rio. E a composição, como é que funciona? Dentro do semestre ecológico, lá na legislação estadual do Rio, tem 3 subcritérios. Unidades de conservação, que tem o maior peso dentro da pontuação do ICMS, que é 45%. Tem também o componente resíduos sólidos, que é onde o município comprova o que ele está fazendo para o tratamento dos seus resíduos, que tem um percentual de 25%, e tem a questão de recursos hídricos também, e a mananciais de abastecimento, que tem um percentual de 30%. E lá dentro ainda do componente 6, no Rio tem uma particularidade, que eles subdividem esses 45% em 9% para os 6 criados pelo município, ou seja, os 6 municipais, e os outros 36% são para os 6 de outras esferas presentes no município. E aí é bom fazer uma observação, que lá no Rio isso gera uma confusão, porque algumas prefeituras, alguns municípios investiram na criação de RPP achando que ia receber mais, achando que a RPP era municipal. Então vale a pena frisar que a RPP é particular, a lei também não deixou isso muito claro, então gerou uma confusão. E como vocês viram aqui, especificamente falando do componente U6 dentro do semestre ecológico, vocês podem perceber que ela quando chega a tábua de avaliação do Estado, fazer a avaliação do semestre ecológico, ela é dividida em 3 ambientes, que um é o fator de importância da área protegida. Vocês podem perceber que a RPP tem um fator 3, de peso 3, que supera as árvores, entre outras os 6.
E também tem um grau de conservação, que leva em conta o remanescente protegido da unidade, né? Quantidade de remanescentes florestais, e o grau de implementação, que é um outro componente de avaliação que também preza a qualidade do planejamento da unidade, ou seja, não trabalhando só com o aspecto de criação. E diversos autores, né, consideram a política pública, ou seja, a PPP e ICMS ecológico, de grande potencial para incentivar as RPPN. Né, eu listei aqui uma série de autores, vocês podem ver, e isso ocorre porque a partir os estados que possuem, né, legislação de ICMS e consideram as RPPNs como fator de tributação, ou seja, contabilizam elas, né, isso é estratégico. Por isso que os autores, né, hoje dos 17 estados que têm o recurso, apenas São Paulo não contabiliza as RPPNs, ou seja, é um potencial aí para investir e unir esforços para tentar criar alguma oportunidade também para as RPPNs. No estudo que eu fiz, né, lá no âmbito da pesquisa, só para vocês terem uma ideia da importância, né, de computação das RPPNs dentro desse componente, é o seguinte: em 2015, né, 146 RPPNs, né, no ano fiscal lá de 2015 do ICMS, contribuíram mais de 2 milhões de repasse a 36 municípios. E ranqueando, tivemos 5 municípios lá que receberam valores altos consideráveis. Né? Em primeiro lugar, da São João da Barra, né, acho que devido à grande presença lá de uma grande RPPN, que é a Fazenda Caruária, inclusive está apoiando o evento. Tem também lá o Pelag, né, também deve ser em consideração isso. Mas esses dados aqui é só referente à presença da RPPN. Né? Isso foi a gente aplicou a fórmula da lei, né, que a lei apresenta a fórmula e o Estado e a Secretaria do Ambiente, né, através do INEA, publica somente os índices. E você tem que ir lá pegar esses índices, né, jogar na planilha e descobrir os valores em reais. Não é publicado os valores reais definitivos pelo Estado lá no Rio. Né? Então, por isso que é importante também ficar fazendo esse acompanhamento anual para saber o quanto de valores mesmo, de fato, as RPPNs estão contribuindo. Então, a gente tem um ranking aqui de municípios. Ó, vocês podem ver que Silva Jardim está nesse ranking, está lá em 4º lugar. Tem Casimiro de Abreu também pontuando bem por 260 mil por ano. Isso daqui é um valor anual que as RPPNs geram no âmbito do repasse. Tá bom? Engenheiro Paulo de Fontaine, que apenas uma RPPN gera esse valor aqui. Ó. RPPN, isso aí, municípios beneficiando a RPPN. Né? Hoje a gente, né, encontra na literatura 4, né, vamos dizer assim, 3 estados que têm presenças de município fazendo. Né, a primeira, como eu disse, foi Paraná, foi lá que começou o mecanismo, né, financeiro de repasse do ICMS às RPPNs. E lá no Rio também tem 3 casos, só que desses 3 casos somente 2 estão passando, né, que é o caso de Varriçai e Rio Claro. Né, esse modelo, né, desses 2 municípios de repasse foi inspirado totalmente no modelo paranaense, né, que é um modelo que foi aprovado pelo Tribunal de Contas do Estado, né, do Paraná, e Rio pegou a carona nesse modelo. E como é que funciona esse modelo? Esse modelo, basicamente, para ele existir, né, para fazer com que o recurso chegue até o proprietário, né, porque é um caso polêmico, recursos públicos para chegar até na mão do particular, você tem que seguir um protocolo, um arcabouço legal. Né? Então, o primeiro passo, assim como o PSA também tem que ter um marco legal, os municípios também têm que criar um marco legal, que é a leizinha municipal prevendo esse mecanismo. E dentro dessa lei, também tem que ter a previsão do fundo, quem vai pagar, né? Da onde vai vir o din-din. E já está claro que o din-din vem do ICMS, né? Que é um recurso público, né? Chega a ser o imposto público, né? Chega a ser, em muitos casos de municípios, a principal receita. Né? E tem que ter a lei depois da lei. Essa lei prevê lá a fonte de recurso, a forma da prestação de contas. Né? Algumas leis já têm a previsão até do valor, né? Do valor que vai ser remunerado por hectare de RPPN protegido. E aí essa lei também ela tem que ser, né, dentro desse arcabouço que a lei que é criada, ela cria também as instâncias de governança, que essa instância, né, essa governança pode ser o Conselho Municipal de Meio Ambiente ou um próprio conselho específico
para o repasse, né? A lei deixa claro isso lá, é uma opção. E o plano de aplicação, ou seja, por que tem que ter essa governança? Porque o plano de aplicação, que é feito todo ano antes dos proprietários receber, que é nesse plano onde são estabelecidas as ações, o que vai ser feito, quais são as RPPNs elegidas e o valor de cada uma. E basicamente o critério de cálculo leva em conta o hectare, ou seja, não tem um fator de ponderância igual o PSA, que foi o modelo pós-valor deu aqui, que é também ponderar também a qualidade, ou seja, tem um peso qualitativo. O repasse de semente verde hoje dos casos que eu analisei tem só meramente um peso quantitativo, leva em conta o tamanho da unidade. Então, eu tenho uns exemplos de casos aqui, né? Em Varçai, tem uma rede de 13 RPPNs sendo beneficiadas com esse recurso, né? Foi um movimento que foi apoiado lá por um conjunto de organizações também, né? A Associação de RPPN do Estado apoiou esse movimento, com apoio de parceiros, né? Que foi a SOS Mata Atlântica e a Conservação Internacional na época. E eles começaram isso em 2010, esse movimento lá, né? Histórico. Hoje eles já têm 13 reservas, hoje não, né? Esse dado aqui foi o marco de 2016, né? Foi o marco da minha pesquisa. Então, até 2016, eu identifiquei 13 reservas sendo beneficiadas através desse mecanismo em Varriçai. Até hoje, eles já desembolsaram, ou seja, até essa data, 115 mil, né, em pagamentos, ou seja, em repasses para as RPPNs. Voltando em Varriçai. Em Varriçai, vale a pena destacar, né, no caso de Varriçai, que eles têm um dispositivo na lei municipal que fala que os recursos devem ser aplicados, né, na propriedade e na RPPN. Ou seja, tem ali ou seja, dá uma condição para que tem que ser feito com o recurso. Em Rio Claro, né, no mecanismo de Rio Claro, que não segue o modelo do Paraná, que eles já criaram um repasse no fundo municipal deles, na lei que criou o Fundo Municipal de Meio Ambiente, a qual também recebe recursos do semestre verde, eles criaram lá, né, um artigo habilitando o município a premiar financeiramente proprietários de RPPNs. Só que na lei do Fundo Municipal eles não criaram o valor, não criaram a previsão, ou seja, o mecanismo, como que vai acontecer. Eles tiveram um decreto, que a partir desse decreto que eles regulamentaram, estabeleceram o valor, que está R$15 mensal por hectare de RPPN, eles recebem mensal lá em Rio Claro. Em Varriçai é semestral, ou seja, 2 vezes por ano. Se vocês repararem aqui, né, temos uns valores assim que são bem consideráveis, né? Como vocês podem reparar, a RPPN Boa Vista, ela tem 46 hectares, é a maior do município, é a que mais se beneficia financeiramente, né? Cada 6 meses ela desembolsa R$6 mil. Bom, o mecanismo, ele tem alguns pontos fracos e vale a pena a gente falar disso também, né? Apesar de ser uma lei, né, criada por lei municipal, ela tem uma questão frágil, né? Na época de mudanças de governo, o novo governo que entra no município, ele ainda fica meio né, vamos dizer assim, receoso de cumprir aquela lei. Receoso não, às vezes, muitas das vezes de propósito, né? Não acredita no mecanismo e acaba ocorrendo atraso nos repasses dos proprietários, né? Por exemplo, o caso de Varriçai, ficaram quase 2 anos, né, sem repasse. Isso há menos de 3 meses agora, que eles fizeram uma nova renegociação para pagar os atrasados, porque os proprietários se uniram, ficaram em cima cobrando, acionaram o Ministério Público, entendeu? Então, apesar de ser uma lei, ela tem essa fragilidade na instância municipal, na mudança de governo. E também, olhando o mecanismo de repasse do semestre verde, as RPPNs, você também encara que ele tem uma falta no monitoramento dos serviços ambientais, porque dentro das leis que criaram os mecanismos, tem os objetivos claros da lei, que são conservar recursos hídricos e biodiversidade. Está claro isso lá. Eles já estão há um tempo pagando, né? E esses mecanismos não comprovam que isso está sendo pago, ou seja, está protegendo recursos hídricos. Como? Tem um monitoramento, tem alguma rede monitorando isso. E o monitoramento da floresta, já que é biodiversidade, falta ainda indicadores para provar isso, ou seja, para dar um caráter de transparência e monitoramento para o mecanismo.
porque nesses mecanismos está se usando recurso público. Então tem que ter uma certa transparência, uma total transparência com o uso desses recursos. Bom, conclusão é o seguinte, apesar disso, os municípios estão experimentando a PPP do CMS para criar PSAs municipais, específicos para as RPPNs. Isso é um ponto positivo que a gente também vale destacar, mas, claro, os mecanismos precisam de alguns aprimoramentos, como eu disse aqui. Bom, era isso que eu tinha para falar para vocês. Gostaria de agradecer aqui o apoio que o programa de RPPN proporcionou a minha vinda até o Congresso. E é isso. Espero contribuir para ele ficar aberto a novas